pegando sol aqui. E aí, fi, vamos começar? Eu vou falar sobre círculo hoje e suas partes. Aí eu vou falar qual que é a diferença de comprimento e área, como que você trabalha com um, como que você trabalha com outro, quando que você trabalha com um também, quando que você trabalha com outro. Depois eu vou falar sobre setor circular, que é o pedacinho da pizza. Vou comentar sobre a coroa, que é bem tranquilo, mas tem um tipo de exercício que dá um pouquinho de trabalho de fazer. Aí eu vou fazer ele com vocês. E por último, vou mexer com o segmento dá um pouquinho mais de trabalho, que vai mexer com outras matérias aí, você vai ter que encaixar um triângulo aqui. Fica um pouquinho mais complicado de fazer. Vou fazer alguns exemplinhos também para cada item e vai ficar uma aulinha da hora. Vamos começar? Aí primeiro eu vou fazer o círculo completo e quando você pegar o círculo, tem duas formulinhas principais. Círculo, a primeira coisa que você tem que saber é quanto vale o raio dele. Aí o exercício vai te dar esse raio, ou ele vai te dar condições para você encontrar esse raio. Aí condições que eu falo é, sei lá, ele te fala quanto vale o diâmetro, aí o raio vai ser metade. Ou senão ele faz uma cordinha aqui para você, aí você desenha um triângulo, acha um triângulo retângulo, faz um Pitágoras e acha esse raio. O importante é, o exercício vai te dar ou vai te dar condições para você encontrar esse raio. Encontrando o raio, ele pode fazer duas perguntas para você. Qual que é o comprimento do círculo? Qual que é a área? Se ele pedir comprimento do círculo, ele quer saber quanto que você vai andar se você rodear o círculo. Então, quantos metros eu vou andar se eu andar em volta do círculo? Ou quantos metros ou quantos centímetros eu vou utilizar para cercar isso aí com alguma coisa, beleza? Falou de comprimento, tem a ver com tamanho de contorno. E para você achar o comprimento, formulinha bem conhecida sua, 2 que multiplica π, que multiplica o raio que vai ser dado pelo exercício. Eu vou até colocar em vermelhinho o raio aqui. O valor que ele te der no raio ou que você encontrar no raio, você coloca aqui, multiplica por 2, multiplica por π. O número que dá, o número que der, vai ser o tamanho do contorno. E só isso. Sobre o π, caso ele não falar nada, você vai deixar π mesmo. Aí a resposta fica 20π, 40π, 30π. Se ele falar para você trocar, aí você troca ou por 3 ou por 3,14, dependendo do valor que ele te der aí. Só que na tua cabeça, você tem que imaginar sempre que esse π é mais ou menos 3. Então, se você, sei lá, trocou o raio por 10, aí fez 10 vezes 2, 20. Aí 20 vezes π, 20π. Você vai deixar 20π. Só que na tua cabeça é 20 vezes 3. Então é mais ou menos 60 metros ou 60 centímetros que eu vou andar caso eu rodear esse negócio. Por outro lado, se ele pedir a área para você, a área tem a ver com parte interna. A formulinha da área também é bem conhecida. Você pega o π e multiplica pelo tamanho do raio elevado ao quadrado. Ou seja, você vai pegar o raio que ele te der, ou que você encontrou, você vai colocar aqui, eleva ao quadrado, o número que der você multiplica por π, o número que der vai falar a área que tem a ver com parte interna, que é, na verdade, quantos quadrados vai caber aqui dentro. Em exercício contextualizado, você vai usar a fórmula da área quando ele falar que vai pintar aqui dentro, ou que ele vai colocar ladrilho aqui dentro, ou colocar lajota. Então, se for trabalhar com parte interna, você usa a área. Se for trabalhar com o contorno, aí é a primeira formulinha, que é a do comprimento. Eu vou dar um exemplinho agora, usando as duas formulinhas juntas. Aqui embaixo, exemplinho fala assim. Exemplo 1. Eu tenho um círculo que eu não conheço o raio, está aqui. A informação que eu tenho é o comprimento desse círculo, o tamanho do contorno é 6π. Então, se eu andar aqui em volta, eu vou andar 6π. Então, 6 vezes 3, mais ou menos 18 metros. Sabendo disso, quero saber quanto vale a área. Sempre começo pela pergunta. Como ele pediu a área para você, já coloca a formulinha da área. Formulinha da área, π raio quadrado. E você sabe que para encontrar a área, você precisa do raio. Vou usar as informações que ele deu para encontrar esse raio. A informação que ele deu foi que o comprimento vale 6π. Então, onde tiver comprimento, eu posso colocar 6π. A formulinha do comprimento, que é o tamanho do contorno, eu também sei o que é, 2π raio. E como ele falou que o comprimento é 6π, você vem aqui e coloca comprimento igual a 6π. Então, a partir do comprimento, você tem informações suficientes para encontrar o raio. Achando o raio, você joga lá e calcula a área. O π, se eu dividir por π dos dois lados, π vai embora com π. Vai sobrar do lado esquerdo só o 6. Do lado direito, 2 vezes raio. Divide por 2 os dois lados. Você vai ter que 6 dividido por 2 é o nosso raio. E eu acabei de descobrir que o raio do
do meu círculo vale 3. Como ele deu em metros, o raio fica em metros. Agora, sabendo quanto vale o raio, eu consigo calcular a área. Só pegar o rainho e jogar na formulinha da área. Então, a área do meu círculo vai ser π raio quadrado, como o raio vale 3, π3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes π fica 9π. Como eu não falei nada sobre o π, você vai deixar π mesmo, mas sabe que isso aqui é aproximadamente 9 vezes 3, aproximadamente 27. Como eu dei o comprimento em metro, como meu raio está em metro, a nossa área fica em metros quadrados. Isso aqui fala quantos quadrados cabe ali dentro. Então, lá dentro do círculo, vai caber mais ou menos 9 vezes 3, mais ou menos 27 quadradinhos de 1 por 1 que vai caber aqui dentro. Fechou? Aí agora a gente vai entrar nas partezinhas do círculo. Aí o nosso primeiro item, eu quero calcular a área do setor circular. Setor circular é o pedacinho da pizza. Eu quero calcular só isso aqui. Eu não quero a área inteira, eu quero só uma fração dela. A gente fala que setor circular é uma fração da área inteira e eu vou observar como fração mesmo, fração da área. Para você poder calcular a área desse pedaço, você vai ter que definir ele. O exercício vai te falar qual que é o raio, para saber se é um círculo pequeno ou grande, e vai te falar quanto vale esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa vai ser um valor entre 0 e 360. Ele vai ser um pedacinho de 360 graus, que seria o círculo inteiro. E você vai observar sempre assim. A área do setor que eu quero vai ser uma fração da área do círculo. Para eu calcular a área do círculo, formulinha que eu dei no comecinho, π raio quadrado. Então, isso aqui eu calculo a área inteira. Só que eu não quero a área inteira, eu quero uma fração dela. A fração vai ser eu pegar o ângulo que ele me deu e dividir pelo ângulo que daria a área inteira, que é 360. Você percebeu? É uma fração da área inteira. Essa fração é o que corresponde esse ângulo do total. Quiser fazer um teste? Pensa que esse ângulo alfa vale 180. Se aqui valer 180, você vai abrir esse ângulo até dar 180 graus, você vai ter metade do círculo. 180 por 360, eu tenho metade da área do círculo inteiro. Ou se não, pensa em 90 graus. Eu abrindo esse ângulo aqui, 90 graus, eu vou ter 90 partes de 360, eu vou ter 1/4, né, 90 partes de 360, 1/4 do círculo inteiro. E aí eu faço a formulinha, calculo e eu vou ter essa área, beleza? Se fosse 1 grau, né, seria um ângulo bem pequenininho, uma parte de 360 da área inteira. E acabou. Quando eu faço isso, eu tenho a área do setor. Aí só um exemplinho para a gente ilustrar. Aqui embaixo eu dei um exemplo 2 que fala assim: eu quero a área de um setor de 80 graus num círculo onde o raio vale 4. Você vai imaginar, esse ângulozinho vai valer 80 graus, o raio vale 4. Vamos fazer. A área do meu setor vai ser uma fração da área inteira, que é π raio quadrado. Essa fração é o que esse ângulo de 80 graus corresponde do total, que é 360. Ou seja, 80 partes de 360 da área inteira, que é π raio quadrado. Aqui eu vou ter, posso cortar grau com grau, posso cortar 0 com 0. 8 partes de 36 π. No lugar do raio, nesse exercício, ele me disse que o raio vale 4 centímetros, coloca 4. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, 8 partes de 36. Aqui dá para eu dividir por 4 em cima e 4 embaixo. Dividindo por 4, eu tenho o numerador 2, denominador 9, 2 partes de 9, π raio quadrado, 4 ao quadrado dá 16, 4 vezes 4. Vou multiplicar todo mundo em cima. Aqui eu tenho 2 vezes π vezes 16, dá 36π, dividido por 9, que vai dar 32, né? 36 não. 32π dividido por 9. Eu ter pensado, como que vai dividir por 9? 36 é múltiplo e não tem nenhum múltiplo de 9 em cima. 32π sobre 9, como eu dei o raio em centímetros e é área,
centímetros quadrados. Essa vai ser a área do setor. Como eu não falei para você trocar o pi, deixa o pizinho aí do jeito que tá. Mas na tua cabeça você sabe que isso aqui é 32 vezes 3 dividido por 3, por 9. Beleza? O número que der é quantos quadrados de 1 por 1 vai caber aqui dentro. Maravilha? Vamos pro item 2, coroinha. Nosso segundo elemento aqui do círculo vai ser a coroa circular, que é bem tranquilo na formulinha, só que tem um tipo de exercício, que inclusive é o que eu vou fazer aqui agora, que caiu no Enem, que dá um pouquinho de trabalho de fazer. Quando eu quero a área da coroa, eu quero só a área da parte preta, eu não quero o círculo inteiro, eu quero só esse contorninho aqui. Para você fazer isso, é só subtrair as áreas. Você vai calcular a área do círculo grande, que vai dar tudo, e tira a área do círculo pequeno. Acabou. Sem erro. Para você calcular a área do círculo grande, você só precisa do raio do círculo grande. Para você calcular a área do círculo pequeno, você só precisa do raio do círculo pequeno. Então, nossa formulinha não precisa decorar nada. A área da coroa vai ser a área do círculo grande, πr ao quadrado, menos a área do círculo pequeno, πr ao quadrado. Quando você olhar na tua apostila, ou nos livros, ou em qualquer outro lugar, você vai encontrar essa formulinha aqui, ó. A área da coroa é dada por π, que multiplica r² menos r². Só que é a mesma fórmula. Aqui o que eu fiz é só uma distributiva. Esse vezes esse dá esse vezes esse dá esse. Então não precisa decorar essa fórmula. É só lembrar que você vai fazer área do círculo grande menos área do círculo pequeno. Aí se você tem os raios, só calcular os dois, subtrair, não tem erro nenhum. Porém, olha esse exercício que caiu no Enem. Ele dá um pouquinho de trabalho. A pergunta é, tinha um contexto, aí ele queria só a área da coroa. Ele não te deu o raio da grande, não te deu o raio da pequena. Ele só te falou que esse tamanhozinho vale 16 metros, que é o que está em vermelho aí. É um segmentinho que sai da circunferência maior, tangencia menor e vai até o outro lado da menor. Uma coisa interessante. Esse 16 metros, ele é maior que o diâmetro da pequena e ele é menor que o diâmetro da grande. Então, esses 16 metros está entre a grande e entre a pequena. Então, você não pode nem falar que esses 16 metros é diâmetro da grande, nem pode falar que esses 16 metros é diâmetro da pequena. Primeira coisa que é natural você fazer é marcar ponto importante. Ponto importante, ponto de tangência, esse pontinho onde começa o segmento, esse pontinho onde acaba e os centros. E eu não tenho mais ponto para trabalhar, são só esses 4. Não tem mais intersecção, não tem mais centro. Na hora que eu junto eles, eu vou ter 2 triângulos retângulos, já que aqui é ponto de tangência, então vai formar 90 graus. Só que os 2 triângulos retângulos são iguaizinhos. Então não dá para eu tirar duas informações. Só dá para eu tirar informação sobre um triângulo retângulo, já que o outro é igual, não tem informação nova no outro se ele é igual. Na hora que eu olho para o exercício, eu percebo que esse tamanhozinho azul, ele vai ser raio da pequena. Esse outro tamanhozinho azul vai ser raio da grande, R1. E como tudo isso aqui vale 16, eu vou ter metadinha para cá, metadinha para lá, 8 e 8. Então, a única informação que eu tenho é que nesse triângulo retângulo, eu conheço um cateto e eu conheço a hipotenusa. Então, triângulozinho que eu trouxe para cá, aqui vale R, aqui vale 8, aqui vale R1. Não dá para encontrar nada, porque eu não tenho dois valores aí. Dá para eu montar uma equação com R1 e R. Eu teria que procurar uma outra equação que aparece os dois. E você pode procurar à vontade aí, você não vai achar. Não tem como. A gente vai ter que pensar de uma forma diferente. Vou só fazer aqui o teorema de Pitágoras. Quem forma o ângulo reto são esses dois lados. Então, eles são os catetos. Aqui é a nossa hipotenusa. A hipotenusa elevada ao quadrado vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, guarda isso. Na hora que eu vou calcular a área da coroa, eu vou ter que usar a formulinha da área da coroa. Círculo grande menos círculo pequeno. Vou fazer aqui em cima. A área da minha coroa é a área do círculo grande, πr² menos a área do círculo pequeno, πr². E você sabe que para calcular
essas duas áreas, você tem que ter esses dois raios. E você não consegue achar eles. Você pode pensar de algumas formas. Uma forma que eu já vi alguns alunos fazerem, é: aqui apareceu o raio ao quadrado e aqui eu tenho raio ao quadrado. Eu posso trocar isso aqui por isso aqui. Então, no lugar de r1 ao quadrado, eu coloco isso. Dá a impressão que não vai dar certo, porque vai sobrar r quadrado, só que vai cancelar no final e dá certinho. O r quadrado some e você calcula a área direto. Outra forma de você fazer isso, que é a que eu vou usar agora, é colocar esse π em evidência e perceber que essas duas formulinhas parecem muito. Aqui eu tenho r1 quadrado menos r quadrado, e aqui embaixo eu tenho o r1 quadrado e o r quadrado. Na hora que eu jogo isso pro lado de cá, eu vou ter que r1 quadrado menos r quadrado. Do lado de lá sobrou só 8 ao quadrado. Vou só deixar aqui embaixo. Raio da grande ao quadrado menos raio da pequena ao quadrado é 8 ao quadrado, que é 64. Percebeu que aqui apareceu a diferença dos quadrados dos raios? Eu não sei quanto vale cada um dos raios. Só que r1 quadrado menos r quadrado eu posso colocar 64. Como aqui apareceu r1 quadrado menos r quadrado, eu posso vir aqui e colocar 64. O importante é, não dá para encontrar esses raios. Só que eu sei que a diferença dos seus quadrados vai dar 64. 64 que multiplica π, 64π. Como está em metros quadrados, essa vai ser a área da coroa desse círculo. Se eu não me engano, no Enem, ele pediu para trocar o π por 3. Aí, se fosse para trocar, você ia trocar e fazer 64 vezes 3 e já era. Então, essa é a nossa área da coroazinha. Aí, nosso último item, eu quero calcular a área desse pedacinho preto, que chama segmento circular. E aí não dá para você usar mais regra de 3. Você vai ter que pegar isso aí e transformar em coisas conhecidas. Os pontinhos importantes que aparecem no desenho: centro da circunferência, esse pontinho, esse pontinho. Se você perceber, eu tenho aqui em vermelho um setor circular. E caso o exercício te der esse ângulo, você consegue calcular a área da parte vermelha. É só calcular a área do setor circular. E aqui em verde, eu tenho um triângulozinho que eu também sei calcular a área. Para calcular a área de triângulo, tem várias formas. Você pode usar a que tiver mais de boa para o exercício para calcular essa área. Aí você percebe que a área preta, que é a área do segmento, é só eu fazer a área do setor vermelho. Então, a área do setor. Setor aqui no desenho tá de jeito, ó. Pedacinho da pizza. E tirar a área do triângulo. Nosso triângulozinho tá em verde. A área do triângulo. E no desenho tá assim. Na hora que você faz a área do setor vermelho, tira o triângulo verde, sobra o segmento preto. Acabou. A área do setor a gente fez no comecinho da aula. E para calcular a área de triângulo, tem aquele monte de formulinha que você conhece. Inclusive, o vídeo anterior a esse é sobre área de triângulo. E um interessante para você usar aí, como você vai ter raio do círculo e raio do círculo, percebe que nesse triângulozinho verde, você conhece dois lados e um ângulo entre. Então, se o exercício te der o ângulo que tem aqui, em vermelhinho, e se você sabe o raio do círculo, você vai ter dois lados e um ângulo entre. Para calcular a área de um triângulo onde você conhece o ângulo, meio, que multiplica um lado, que multiplica o outro, que multiplica o seno do ângulo formado entre eles. Nesse caso, um lado e o outro vai ser raio e raio. Agora, caso ele não te der esse ângulo ou te der outras informações, você vai procurar alguma formulinha de área de triângulo que seja mais certa para esse exercício e usa ela. Fechou?